Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, a Corte Internacional de Justiça diz que é obrigação dos países a agirem contra as mudanças climáticas. Mas será que essas cortes internacionais ainda servem para alguma coisa hoje em dia? E essa decisão, será que muda muita coisa? Vamos falar sobre isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, então, como sempre, deixa eu começar cumprimentando as minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Bom dia, pessoal. E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, Giovana. Bom dia, gente. Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica aquele convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode nos dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple e também deixar um comentário no Spotify ou também no YouTube, além de, é claro, de divulgar o Bom Dia Fim do Mundo com quem você puder. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, então vamos começar então esse primeiro bloco. Giovana, a gente teve então essa decisão, da Corte Internacional de Justiça sobre litigância climática, e nesse parecer ficou entendido que os países são responsáveis por tomar ações para combater as mudanças climáticas. Essa parece que é uma decisão que trouxe um grande rebuliço aí na comunidade científica, e acho que a primeira pergunta é: o que significa essa decisão e por que ela é tão importante? Verdade, Terto, causou um rebuliço mesmo. Assim, eu vi gente muito empolgada com essa decisão, como eu não via fazia tempo, acho que desde que o Acordo de Paris foi fechado. Bom, acho que vale a gente tentar começar a falar sobre esse assunto pensando em algumas perguntas, assim. Quando a gente pensa, por exemplo, no desastre das chuvas no Rio Grande do Sul no ano passado, com as enchentes históricas, de quem que é a responsabilidade pela perda de vidas, pela perda de negócios, pelos prejuízos de bilhões de reais? É uma responsabilidade só do poder local, que não se adaptou, que não adaptou as cidades para proteger as pessoas? É do governo nacional, pelas emissões de gases de efeito estufa que a gente tem? Mas se a gente está falando de um problema que é causado, que foi piorado pelas mudanças climáticas, e as mudanças climáticas são um problema global, então será que a gente não está falando aí de uma culpa compartilhada? Quando a gente pensa, por exemplo, num país-ilha no meio do Oceano Pacífico que está desaparecendo por causa da elevação do nível do mar, e eles pouquíssimo emitiram na sua história, quem que deveria estar sendo cobrado por isso? E foi mais ou menos esse questionamento que foi colocado para a Corte Internacional de Justiça, que é o mais alto tribunal das Nações Unidas, e eles foram instados a se manifestar sobre qual que é a obrigação dos países em relação às mudanças climáticas, a proteger o sistema climático do mundo, tanto para as gerações atuais quanto para gerações futuras. E aí, uma outra questão: quais são as consequências se esses estados, ou por ação ou por inação, causarem danos a outros países e as pessoas, Então, realmente, aí a Corte se debruçou sobre isso, ouviu os países, raciocinou sobre quais que seriam essas responsabilidades, consultou todo o direito internacional, e aí eles divulgaram na semana passada, então, que os estados têm o dever legal de agir contra as mudanças climáticas. Eles têm a obrigação de perseguir a maior ambição possível em suas metas e garantir que medidas coletivas possam, de fato, limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus. Foi uma decisão surpreendentemente forte, categórica, e é muito interessante de ver isso, porque a gente está acostumado aqui no âmbito das Nações Unidas, os tratados que existem, em geral, eles são quase fracos, porque eles são muito polidos, eles têm que atender todos os interesses, e a Justiça foi lá e falou: não tem... quem sabe, vamos ver, vamos avaliar. Não, é obrigatório sim. Esse pedido, para que a ONU se manifestasse, para que a Corte se manifestasse, tinha sido feito por um país-ilha, justamente, Vanuatu, e depois ele foi seguido por várias outras nações.
Eu estava vendo, por exemplo, a Cristiana Figueires, que foi chefe da Convenção do Clima da ONU entre 2010 e 2016, justamente o período quando foi fechado o Acordo de Paris, em 2015, né? Ela teve um papel ali crucial nessas negociações. Essa mulher, gente, ela estava exultante na semana passada, dando gritinhos, assim. Eu vi um vídeo dela no Instagram que ela estava muito empolgada e ela fala que, sim, que valia a pena estar empolgado desse jeito porque foi a opinião jurídica de maior alcance, mais abrangente e com mais possibilidades de consequências que já foi dada dentro do regime climático. Então, um trecho dessa decisão, por exemplo, fala que a falha em um país em proteger o sistema climático, ao conceder, por exemplo, licenças para combustíveis fósseis, fornecer subsídios para as empresas fósseis, ou mesmo deixar de regular emissões, pode constituir um ato internacionalmente ilícito. Lula, presta atenção com a Foz, né? E aí cabe reparações. Então, isso cria essa decisão, acho que a coisa mais importante dela é porque ela cria realmente uma jurisprudência sem precedentes para casos de litigância climática no mundo. E por que isso é importante, né? Porque, como eu estava falando, quando você pega o Acordo de Paris, que é assinado por quase 200 países no mundo inteiro, então os países vão lá, se comprometeram, têm suas metas de reduzir as emissões, mas se eles não cumprirem, não tem muita sanção, né? Não existe ninguém que vai lá, sei lá, deixar de, né, sobretaxar o país por causa de que ele não cumprir suas metas. E eles podem entrar e sair do acordo, como a gente, né, já tem visto com os Estados Unidos aí. E, assim, o Acordo de Paris foi de propósito feito desse jeito, porque a ideia era colocar todo mundo a bordo. Então, você não ia ser muito exigente para também não espantar ninguém. Já essa decisão da Corte, não, ela não tem meias palavras. Ela fala mesmo, né, nessa questão de obrigação dos estados. E aí eles consideram várias leis, várias regras, né, como o Acordo de Paris, como a Declaração dos Direitos Humanos, eles levam em conta várias regras aí. Então, por exemplo, né, um país que apresentou a sua NDC, a sua contribuição nacionalmente determinada, que é aquela meta de redução de emissões. Sempre se soube, quando os países apresentaram essa meta, que elas não permitiam que o planeta contivesse, né, que a gente contivesse o aumento da temperatura em 1,5 graus. Esse ano, esses países têm que apresentar novas metas, que sejam agora mais alinhadas com esse 1,5. Mas se elas continuarem não sendo alinhadas, o que acontece? Pelo Acordo de Paris, a gente sabe que não muito. Por esse entendimento da Corte Internacional de Justiça agora, a gente pode começar a ver os países sendo cobrados realmente na justiça por isso, né? Agora, a gente está falando de uma coisa que ainda assim está nesse âmbito da ONU. Então, um colega, um amigo nosso, até jornalista, o Marcelo Leite, da Folha de São Paulo, ele fez uma coluna comentando essa decisão, meio jogando água no chope da empolgação da galera aí, dizendo que, apesar dessa decisão ser muito simbólica, ela seria só como uma espécie de bala de festim contra a crise do clima, porque o maior poluidor histórico, que é os Estados Unidos, por exemplo, e que estão em franca mobilização aí pelo aumento, né, da exploração de petróleo, não reconhecem as decisões da corte. Então, eu entendo você ter um certo pessimismo com isso. Mas, pelo que eu vi, assim, dos especialistas comentando, na verdade, você abre umas brechas tão importantes para você começar a questionar esses países e até empresas que estão dentro desses países na justiça, que sim, talvez a gente possa ver avanços. Então, pode ser que a gente não... Eles falam, não é uma bala de festim, também não é uma bala de prata, mas sim, a gente pode... Agora a gente começa a ter mais clareza do que cabe aos países, e isso abre espaço. Dá para dar uns pulinhos de comemoração. Assim. Eu acho que sim, viu? Eu conversei com a Carolina Garrido, que é uma pesquisadora da PUC do Rio, de um grupo focado em direito ambiental e climático chamado JUMA, e ela falou que agora, por exemplo, os estados podem pedir que um estado pode pedir reparação por danos climáticos para outro estado, mas também para empresas, por exemplo, que estão dentro dos estados. E dentro de cada país a gente também pode ver esse tipo de ação. Então, por exemplo, quando a gente teve os anos Bolsonaro, né, que a gente teve um grande desmonte ambiental, inclusive com a não aplicação de recursos do Fundo Clima, organizações da sociedade civil entraram com uma ação no STF pedindo, né, cobrando essas ações do governo nacional. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, a gente pode começar a ver cada vez mais.
um outro pesquisador que eu entrevistei, que é o André Castro Santos, da La Clima, ele falou que, vamos supor, né, se no próximo governo aí, se a gente tiver de novo um governo não alinhado com a questão climática e não cumprir a sua NDC, que o Ministério Público poderia usar essa decisão da corte como argumento para acionar o executivo na justiça, e que o STF, isso que é legal, pode se valer dessa decisão da corte na hora que for tomar a hora que for embasar a sua decisão. Então, internamente, a gente pode ver bastante avanço, sim. E aí o André ainda falou assim, abre aspas, isso significa que, em última análise, e aí ele está sempre falando em tese, né, porque como isso é muito novo, a gente não sabe exatamente como vai funcionar, mas ele fala assim, se o STF mandar o Poder Executivo cumprir a sua NDC e por algum motivo o Poder Executivo não fizer isso, pode acarretar até num crime de responsabilidade, e isso, por exemplo, poderia levar a um impeachment. Eu fiquei meio de queixo caído com isso aqui, né? Sim. Então, dá para cobrar, por exemplo, o governo pela exploração de petróleo na Foz, que vai aumentar as emissões de efeito estufa do país, ou dá para acionar o governo, por exemplo, contra a lei do licenciamento ambiental, já que o projeto, como ele foi aprovado, ele libera, né? Ele não exige que sejam feitas as análises de impactos climáticos das obras. Então, tudo isso, gente, são muitas possibilidades aí. Acho que na litigância climática o céu é o limite. Olha, é muito bacana essa decisão da Corte Internacional de Justiça, mas acho que vale lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o primeiro tribunal internacional a abordar as mudanças climáticas como uma questão jurídica, né, para os direitos humanos. E foi em resposta a uma consulta da Colômbia. A gente até publicou uma matéria sobre isso no dia 4 de julho passado, da nossa colega Isabel Seta. E aqui eu vou fazer um parênteses para explicar um pouco como funcionam esses sistemas internacionais de justiça. Aproveitando uma conversa que tive na segunda-feira com a doutora Joana Zilberstein. A Joana é advogada de direitos humanos, professora do INSPER e, mais importante para a nossa conversa, ela foi assessora especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos durante quase 4 anos. Então, assim, a gente tem o Sistema Internacional de Justiça ligado à ONU, que é composto pela Corte Internacional de Justiça e pelo Tribunal Penal Internacional, que é um órgão permanente e independente criado em 2002, né, que todos eles com sede em Haia. A principal diferença entre eles é que a Corte julga países, né? Então, no caso do clima, por exemplo, são os estados e não os dirigentes que são o alvo do parecer, né? Já o tribunal, ele julga pessoas por crimes de guerra e contra a humanidade, principalmente. E aí a gente tem o sistema de justiça internacional regional, né? Então, aqui no nosso caso, como nós estamos nas Américas, é ligado à Organização dos Estados Americanos. Mas nem todo mundo adere ao sistema de justiça. Um país, por exemplo, os Estados Unidos, pode fazer parte da OEA e não ter aderido ao sistema jurídico, né? Que é ali, começa pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e daí tem o órgão que é mesmo de processo penal, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A Comissão Interamericana ela é bem antiga, foi fundada em 1959, e a Corte foi instalada 20 anos depois, em 1979. O interessante é que, embora a comissão tenha sua sede em Washington desde que foi fundada, os Estados Unidos, como eu disse, nunca fizeram parte dela, né? Os Estados Unidos, eles não participam de nenhum sistema de justiça da ONU. Eles acham que podem se meter na justiça de outros países, né? Como eles estão fazendo aqui no Brasil, mas eles não aceitam nenhum sistema internacional de justiça que estaria acima das suas próprias leis, né? Exato. Agora, falando um pouco sobre a efetividade desses tribunais, né? Todo mundo sempre fala, pô, mas os caras vão, recebem as denúncias e não acontece nada. Como explicou a doutora Joana, essas cortes internacionais, elas não têm assim um exército, uma polícia que possa fazer cumprir essas decisões. Por isso a gente vê condenações que não resultam em prisão. Mas isso não quer dizer que as decisões dessas cortes sejam inócuas. A doutora Joana deu um exemplo interessante dos efeitos dessas decisões das cortes internacionais, muito próximo da gente, que foi quando o Brasil foi condenado no caso Maria da Penha, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Como ela diz, a gente tem a Lei Maria da Penha hoje por determinação da Corte Interamericana.
Isso é uma lei importantíssima para as mulheres no Brasil. Sim. E o que aconteceu? Depois de sofrer agressões do marido e até uma tentativa de feminicídio, a Maria da Penha entrou no sistema de justiça brasileiro. Mas foi um desastre o processo judicial, o sistema de justiça foi moroso, criou ainda mais vulnerabilidades para ela, né? Então, quando se esgotaram esses recursos internos brasileiros, a Maria da Penha fez uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu que o Brasil não foi capaz de protegê-lo. E aí, como conta a doutora Joana, o tribunal, a corte falou: olha, Brasil, é decisão da comissão, vocês falharam na defesa da proteção dos direitos humanos da Maria da Penha. Vocês precisam dar uma indenização para ela e vocês precisam ter algumas medidas para melhorar esse problema no Brasil, né, que é crônico, que é a violência doméstica. Então, vocês precisam de uma lei específica sobre a violência contra a mulher. E foi assim que foi feita a Lei Maria da Penha, né? Em cumprimento à decisão da Corte Interamericana. Esse é um exemplo de um caso bem-sucedido de justiça internacional aqui no Brasil. Sim. Nossa, muito mesmo. Realmente não sabia disso. Agora, e sobre o caso de governantes, né? Assim, por exemplo, a gente teve o caso recente do Putin, do Netanyahu, eles não foram também condenados por essas cortes? Então, os dois foram denunciados na Corte Internacional de Justiça. O Vladimir Putin já foi condenado por crimes de guerra, especificamente por causa da deportação de crianças para a Rússia, né? De crianças ucranianas, e pela violência dos soldados russos contra as mulheres ucranianas. Inclusive, ele teve um mandato de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, né? Que, como qualquer tribunal, ele emite esse mandado de prisão em 2023. E aí a Rússia não é membro do Tribunal Penal Internacional, mas a jurisdição do órgão é sobre todos os países que fazem parte da ONU. Então, ela pode até não cumprir, mas todo mundo que faz parte do sistema tem que fazer cumprir a lei. Já o Netanyahu, que a gente vê os crimes contra os palestinos todos os dias, que é um sofrimento que eu acho que todo mundo sente e pensa, poxa, mas ninguém vai fazer nada. Então, ele foi denunciado 2 vezes, na verdade. Ele foi denunciado por genocídio pela África do Sul e ele foi denunciado junto com o Hamas por crimes de guerra, né? Então, ainda não está decidido o julgamento dele, em qual dos casos ele vai ser julgado. Mas, se ele for condenado, ele vai entrar para a história como um criminoso de guerra ou, se prevalecer a tese do genocídio, né, ele entra como genocida. E ele vai poder ser preso em qualquer país membro do Tribunal Penal Internacional depois de emitida a ordem de prisão. Então, vocês lembram que quando o Putin tinha a reunião do BRICS, aqui na cúpula do BRICS em julho, no Rio de Janeiro, e o Putin não veio? Ele não veio exatamente porque o Brasil é membro do Tribunal Penal Internacional. Se ele chegasse aqui, ia ter que ser preso, né? Ele ia ter que ser preso. Ou o Brasil falhava na sua missão e aí ficava numa posição esquisita com o tribunal, ou ele tinha que cumprir, tinha que prender o Putin, né? Aliás, foi pelo mesmo motivo que o Putin não viajou para a África do Sul em 2023. Porque a África do Sul também faz parte do tribunal. Quer dizer, ele não está atrás das grades, mas não pode sair da Rússia, né? Não pode sair daqui. Ele pode ir para países que não respeitam, como os Estados Unidos, né? Agora, ele não pode vir para um país que faça parte do tribunal. Caramba. Bom, a gente continua esse papo aí sobre as cortes internacionais no segundo bloco, mas agora a gente vai para a Corte do Apocalipse, no quadro A Trombeta da Semana, que vem aí logo depois da vinheta. O Brasil é definitivamente um país febril. No consumo, febres e modas vêm e vão. Da paleta mexicana ao morango do amor. Do bebê reborn às bonecas Labubu. De repente elas surgem e de repente elas desaparecem. Já na política as coisas são mais circulares. As modas e personagens vêm, passam um tempo na miúda e depois voltam. É o caso do maior hacker de Araraquara e que não consegue ficar muito tempo longe das notícias, Walter Delgatti Neto. Esse aí mesmo que hackeou o pessoal da Lava Jato. Sem saber que era extremamente fácil, ele foi lá e fez. Esse mesmo que a Zambelli teria acionado para tentar hackear as urnas eletrônicas. Sem saber que era impossível, ele foi lá e se ferrou. E ele mesmo que agora aparece pronto para transformar essa trombeta num megazord do apocalipse. Segundo matéria do jornal O Globo, o hacker anunciou o plano de abrir com o jogador Robinho uma empresa de bets.
Ambos estão presos no complexo presidiário do Tremembé, e eu poderia dizer que isso é só uma jogada para aparecer na mídia se não fosse ele, o Walter Delgatti Neto, um dos personagens mais aleatórios da política brasileira dos últimos anos. E não podemos dizer que ele não é visionário. Afinal, entre urna e bet, não é difícil concluir quem anda realmente mandando no país. E essa foi mais uma trombeta hackeada da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, e depois dessa trombeta, nada melhor do que falar da nossa Arca de Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como esse aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org ou faça um pix de qualquer valor para contato@apublica.org. O jornalismo independente precisa do seu apoio. Vamos então agora para o segundo bloco. Então, falando então sobre litigância na área ambiental, parece que o Brasil está cheio de exemplos. É isso mesmo, Marina? Sim, né? Aqui muito se descumpre a lei ambiental. Temos muitos exemplos. Agora, a gente tem 2 casos muito chocantes, porque eles envolvem realmente um impacto socioambiental, né? O primeiro, eu não sei se vocês viram uma matéria que saiu no Washington Post há pouco tempo, Sim. né? Que foi a descoberta durante a ditadura que a Volkswagen manteve uma fazenda de gado na Amazônia com trabalho escravo durante 12 anos. A gente até já sabia, né, que esse caso tinha ocorrido. A Pública fez um especial sobre empresas e ditadura e publicou em janeiro, que o Ministério Público do Trabalho ele estava cobrando, né, ele ajuizou uma ação pública contra a Volkswagen, cobrando a empresa para assumir a sua responsabilidade sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas e pagar uma indenização de 150 milhões de reais. Mas o caso ficou muito mais escandaloso com a publicação de um dossiê, né, sobre os horrores sofridos por mais de 600 trabalhadores durante esse período, que foi obtido pelo Washington Post. Então, assim, como a Volkswagen é uma empresa multinacional, né, então a gente agora vai ter uma repercussão Sim, internacional muito maior. desses crimes. Daí a Vale, né? A Vale, todo mundo sabe que é responsável por 2 grandes tragédias ambientais em Minas Gerais, né? Primeiro em Mariana, com a morte de 19 pessoas, e depois, né, não contente, o mesmo problema se repetiu, de novo, barragens estouradas, e aí em Brumadinho fez 272 vítimas, né? E a Vale chegou a ser julgada em Londres, no caso de Mariana, porque a Samarco, que era a empresa responsável pela barragem, ela é uma sociedade entre a Vale e a BHP Billiton, que é uma empresa anglo-australiana, né? Só que, como aconteceu na justiça brasileira, a Vale foi obrigada a pagar indenizações para os atingidos, né? Eles calculam mais de 700 mil atingidos que têm direitos às indenizações, mas ninguém foi julgado criminalmente pelo caso. Essa é a maior queixa das famílias atingidas, né? Que ninguém foi para a prisão, apesar das mortes e dos enormes danos ambientais, com impacto para indígenas e comunidades tradicionais, e assim, quase que de conhecimento da empresa, porque pelo menos eles tinham o conhecimento de que isso poderia ocorrer, fraudaram documentos, Nossa. enfim, cometeram uma série de irregularidades. Mas todos os julgamentos se deram no âmbito civil. Outro caso importante de lembrar aqui, já que a gente está falando de julgamentos internacionais, é o dos quilombolas de Alcântara, no Maranhão, em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por danos causados a 171 comunidades quilombolas atingidas pela base de Alcântara, aquela base de lançamento de foguetes, né? Mas nenhum desses casos envolvia a questão do clima, né, Giovana? O que abre uma nova possibilidade agora com o parecer da Comissão Internacional de Justiça. Sim, verdade, Marina. É uma coisa que já vinha acontecendo, né, antes dessa decisão da corte, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem visto alguns casos em que países e empresas estão sendo cobrados ou por não agir ou por cometer mesmo o dano, mas a gente imagina que agora, de fato, com esse entendimento da corte, isso abre uma jurisprudência internacional, né? Então, que fundamenta tanto a abertura dos casos quanto a decisão das justiças. Então, a gente deve ver muito caso. Mas o que eu acho que é interessante da questão né, qual que é a diferença da litigância climática é que
ela não considera exatamente isso, né? Não considera só esse dano ambiental local, mas esse impacto mais amplo que você pode ter para o clima, e aí é o clima do planeta, né? Por exemplo, a gente tem visto uma onda de casos aqui no Brasil, de uns 2, 3 anos para cá, mais ou menos, alguns deles até mesmo encabeçados pela AGU, a Advocacia Geral da União. O que eles estão buscando? São ações em relação a desmatamento. Ação em relação ao desmatamento a gente já tem há muito tempo, mas aí eles olham isso, em vez de ser só esse dano de você perder a floresta, o dano climático causado pelas emissões de gases de efeito estufa que você tem quando você desmata, né? Justo. Justíssimo, né? Porque, de fato, a maior contribuição do Brasil para as emissões, né, para o efeito estufa é o desmatamento. Então, você tem que cobrar por isso também. Em julho do ano passado, por exemplo, a Justiça Federal do Amazonas bloqueou bens avaliados em 292 milhões de reais de um pecuarista acusado de desmatar e queimar 5.600 hectares na floresta amazônica. Uma decisão que foi motivada pela AGU e que tem esse aspecto, né, do dano climático. E isso chegou até a sair na Folha ano passado, e a mesma Folha também deu uma reportagem no fim do ano passado, já contabilizando quantos casos tem desse tipo. E eles falaram que só o Ministério Público Federal já tinha ajuizado 193 ações civis públicas contra 647 réus por desmatamento, cobrando indenizações de 1,4 bilhão por conta da emissão de gás de efeito estufa, né, de CO2 associada a esse desmatamento. Você estava falando sobre a questão dos países, mas e o caso das empresas? Elas também podem ser responsabilizadas? Sim, com certeza. Quando a gente está falando desses casos aqui, a maior parte, inclusive, é contra a empresa mesmo. Em geral, são processos que eles falam do tipo poluidor pagador, né, que é um conceito do direito ambiental, que é você punir quando alguém polui. A gente viu isso já muito, sei lá, por exemplo, quando aqueles casos de Cubatão, né? Mas aí aqui, de novo, o poluidor nesse sentido de gás de efeito estufa, né? De CO2. E a maior parte, óbvio, dos casos correndo no mundo é contra as empresas de combustíveis fósseis, né, as grandes petroleiras. Tem um outro relatório feito pela Zeron Carbon Analytic, que já contabilizou 40 ações em curso hoje no mundo contra empresas de combustíveis fósseis, mas já está tendo ação contra empresa de alimento. Então, por exemplo, você pega uma JBS, que tem fazenda fornecedora ligada a desmatamento, aí você processa a empresa, sabe? E até, gente, que é bem interessante, porque é bem moderno isso, ações contra o chamado greenwashing, né? Que é a empresa vir com aquela maquiagem verde falando que está fazendo alguma coisa bonita, na verdade, às vezes é inócua ou, na verdade, está trazendo um dano. Então, tem processo... Pode ser processada por isso. Pode ser processada por isso. E está aumentando o número de casos que não só está na justiça comum, mas chegando às Supremas Cortes dos países. Já foram 276 casos que chegaram em cortes superiores desde 2015 e metade deles já a decisão dos tribunais foi a favor da ação climática, né? E tem alguns casos, gente, que são muito impressionantes, assim, pelo simbolismo que eles trazem e até pela ousadia, assim. Por exemplo, tem um agricultor, e ele é também guia de escalada de montanha no Peru. Ele acionou na justiça a RWEAG, que a gente não conhece muito esse nome, mas é a principal produtora de eletricidade da Alemanha e uma empresa ligada a combustíveis fósseis, né? E aí eles fizeram lá um cálculo que via que essa empresa, foi feita uma conta mostrando que essa empresa é responsável por 0,5% de todas as emissões que já foram feitas no mundo. E aí, o que esse cara fez, né, esse agricultor? Então, ele entrou com um processo falando que, então, ela é responsável pelo derretimento das geleiras no Peru e que esse derretimento está aumentando o nível, está aumentando a área de um lago que tem lá, chamado Lago Palcacoxa, que está aumentando o risco de inundação na vizinhança, que é justamente onde ele mora, onde a comunidade dele mora. E aí ele pede na justiça para que essa empresa seja responsabilizada e pague por medidas de segurança, para proteger, né, a comunidade ali. Só que aí ele não pede para que ela pague tudo, pede para que ela pague justamente por 0,5%. Que é o 0,5% que ela, né, contribuiu com o aquecimento global. É muito interessante isso. É uma ação pedagógica. Super pedagógica.
Mas tem um outro caso que eu acho que é até mais incrível, e esse aqui, gente, tem chance de inspirar vários outros. É uma ação contra 7 empresas de petróleo dos Estados Unidos, tipo ExxonMobil, Chevron, Shell e BP, por homicídio climático. E olha que curioso isso aqui, assim, que, né, simbólico. É uma mulher, perdeu a mãe durante uma onda de calor nos Estados Unidos, agora em 2021. A cidade onde elas moravam, Seattle, tinha chegado ali naqueles dias a maior temperatura do registro histórico, acho que 42 graus. Essa mulher, a Juliana Leon, com 65 anos na época, foi encontrada inconsciente dentro do carro dela e depois viria a morrer por hipertermia. E aí a filha dela, então, entrou com um processo contra essas empresas, alegando negligência delas. Porque existem vários levantamentos que mostram que as empresas petroleiras sabem há muitos anos, há décadas, de que o principal produto delas causa a mudança do clima. Então, e elas nunca fizeram nada, né? Como a gente bem sabe. Então, ela fala isso, que eles foram negligentes e isso e levaram o mundo de propósito a ser dependente dos combustíveis fósseis. E isso era previsível que poderia levar a perdas humanas. E aí ela está, então, alegando isso para processar essas empresas. Eu acho que com a decisão da corte, a gente vai ver cada vez mais esse tipo de ação e tomara que reverta em o que a gente precisa, né? Redução das emissões e conter o aquecimento do planeta. Sim. Bom, então vamos esperar que venham boas notícias, né, dessas ações aí. E por falar em boa notícia, chegou a hora do quadro A Luz no Fim do Túnel, onde a nossa fada sensata, Alana, vem aí com uma boa notícia, logo depois da vinheta. Oi, pessoal! A boa notícia de hoje vem diretamente de Recife. A gente vai falar das Escolas Marias, a primeira escola de agricultura urbana para mulheres de periferia. A iniciativa é do Centro Sabiá, com o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. A escola atua em 5 territórios da periferia do Recife. Mas as aulas não acontecem somente nos territórios. As alunas também assistem às aulas na universidade, com conteúdos que abordam segurança alimentar e nutricional, saúde, geração de renda e melhoria na qualidade de vida. Elas também participam de palestras com temas relacionados à garantia dos direitos humanos e à promoção da justiça social. Cada turma realiza ainda um intercâmbio de imersão para contato com outras experiências de agricultura urbana. A expectativa é de que 100 mulheres se formem ao longo dos 2 anos de curso. As informações são do Marco Zero. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@apublica.org. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, você pode acessar apublica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou alguns links e matérias interessantes para você lá. Outra coisa que você pode achar interessante é conhecer outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é o podcast Vida de Jornalista, que está com uma temporada completa já no ar, chamada Escolhas, onde no final de cada episódio o ouvinte vai poder fazer uma escolha jornalística que muda aí o percurso dele pelos episódios. Então, se você quer saber como isso funciona na prática, procura aí por Vida de Jornalista no seu tocador favorito e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Gerardi, um abraço. Até semana que vem, Giovana. Abraço, Terto. Abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal. E Marina Amaral, um abraço. Até semana que vem. Um abraço, Terto. Um abraço, Giovana. Tchau, gente. Semana que vem estamos de volta quinta-feira bem cedo em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Também na quinta, 5h30 da tarde na C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira, 11h30 da noite no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo.